Os governadores do Nordeste, que estiveram reunidos ontem aqui em Maceió, redigiram uma carta com propostas ao presidente em exercício Michel Temer. Após o dia inteiro de reuniões, a ideia é unificar o discurso para reduzir os muitos problemas enfrentados pela região. A movimentação foi intensa durante todo o dia. Pela manhã, as discussões ocorreram entre os chefes da Fazenda, que buscavam de forma conjunta apresentar os problemas de cada estado do Nordeste diante da crise econômica. Uniformização tributária, aumentos verticais de salários e a pretendida renegociação da dívida pública dos estados da região com a União foram os assuntos mais discutidos. A pauta em comum demonstra que o problema é comum de todos. Isso é uma força grande, tanto no Congresso quanto no governo. Os caminhos traçados nessa primeira etapa do encontro dos governadores da região Nordeste serviriam como base para uma segunda rodada de negociações à tarde. A proposta era que os governadores recebessem essa demanda e somassem a ela novos questionamentos e posicionamentos, resultando na elaboração de uma carta à sociedade que será entregue ao presidente interino Michel Temer. Antes da reunião oficial, os governadores almoçaram juntos por cerca de 2 horas e aproveitaram o momento para traçar os primeiros posicionamentos. Antes de discutir o futuro, o tom da conversa foi um momento extremamente complicado na política e a incerteza de como o presidente interino vai dar seguimento aos programas sociais. Não podemos abrir mão desses projetos sociais, até porque você imagina o estado de seca, onde uma família que mora lá no setor rural, lá no sertão do nosso Nordeste, perde a sua lavoura, perde o seu rebanho, vai viver de quê? O Brasil não tem mais espaço para fazer pacto excluindo o povo. Pactuação tem que ter povo presente. A imprensa só pôde acompanhar o início da reunião entre os governadores. As discussões ocorreram durante 3 horas. A expectativa pela coletiva anunciada era grande, mas quando a reunião terminou, o governador de Alagoas, Renan Filho, que sediou o encontro, acompanhado de outros governadores, fez apenas uma rápida declaração sobre as propostas que devem ser dialogadas com Michel Temer. Na carta, os governadores explicitam a necessidade de que serenamente, democraticamente, nós possamos todos juntos encontrar saídas para a crise econômica que assola o Brasil, devolvendo ao país capacidade de investimento, retomada da geração de emprego e, consequentemente, mais um ciclo virtuoso para a nossa economia. Já na saída, fora da coletiva, o governador Renan Filho expôs a expectativa diante da confecção da carta a ser apresentada ao presidente interino, que sinalizou nos poucos dias de governo a revisão em investimentos federais e em programas sociais. Não adianta a União sair da crise sozinha. Com os estados em crise, isso não vai se transformar em benefícios para o povo, porque, afinal de contas, o cidadão ele mora nos estados e nos municípios.